Boa noite a todos. Bem-vindos todo mundo que está assistindo. Meu nome é Laura, eu sou aluna do Cinema UF, estou no 7º período e também participo do LUPA, que é o Laboratório Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual. E, enfim, a gente faz um trabalho de preservação tanto de filmes universitários quanto de filmes amadores, fluminenses. Queria apresentar a sessão de hoje. Hoje a gente teve uma sessão especial em comemoração aos 60 anos da UF, né, que vai acontecer amanhã. E nessa sessão, o Paulo Matter e a TT Matos fizeram uma curadoria relacionada às décadas do cinema UF, né. Então, foram 5 filmes selecionados de acordo com a década. Dos anos 70 foi Um Filme para Cinema, da Luelane Correia. Dos anos 80 foi o Niterói em Foco. E aí tem uma série de diretores, né, porque são alguns curtas, um curta só. Mas é o Gustavo Cascon, Luiz Guimarães de Castro, que está aqui presente para discutir com a gente, Paulo André Lima, Marcos Santos Lima, Renato Schwartz e Gelson Santana. Teve o Gostosa, de 1991, que é do Pablo Torres Lacal. Um Sol Alaranjado, que é do Eduardo Valente. O Eduardo não pôde estar aqui hoje por uma questão de força maior. O pai dele faleceu por conta da Covid. Mas ele pediu para a gente ler uma carta, que eu vou ler daqui a pouco. E o último filme que a gente passou foi o Em Confissões, da Ana Galícia, que também não pôde estar aqui hoje, mas quem está aqui é o Luciano Carneiro, que é o montador do filme dela. Só pedir para esperar um pouquinho, porque eu vou ler a carta do Eduardo. Ele pediu para a gente ler o seguinte: peço desculpas aos amigos e amigas que selecionaram o Sol Alaranjado para esse evento, assim como aos realizadores dos filmes exibidos que tanto admiro, por não poder estar hoje com vocês, por motivo de força muito maior. Passar um Sol Alaranjado é sempre um prazer, porque me remete a tudo que vivi, com colegas docentes e discentes, por 5 anos no curso de cinema da UF, entre 1995 e 2000. Eu literalmente não teria feito nada do que fiz na vida, inclusive esse filme, mas não só, sem ter passado pela UF. A experiência efetivamente mais formadora da minha vida profissional. E, por que não, pessoal também. Por isso, sou eternamente grato e tento participar e estar próximo de tudo que tem a ver com o curso sempre que chamado, mas hoje realmente não deu. Hoje estou sofrendo com um luto que espelho da protagonista, mas que é muito maior porque não é um luto meu somente, mas um luto compartilhado por dezenas de milhares. E na luta também contra a ignorância criminosa do governo que temos no país hoje, que não é só um inimigo do saber e da democratização do mesmo, que as universidades públicas podem representar, mas hoje em dia também um inimigo da vida pura e simplesmente. Contra eles é que nos insurgirmos todos os dias, porque assim como, muito discretamente talvez, o olhar da protagonista de Um Sol Alaranjado, magnificamente incorporada por Patrícia Selong, se eleva ao final e volta para olhar para fora, assim também eu e todos nós faremos. Não esquecendo de nada, mas seguindo. Um beijo a todos os amigos e amigas e viva a UF e o curso de cinema. Bom, essas foram as palavras do Eduardo, uma pena mesmo ele não poder estar aqui para poder discutir esse filme. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, dizerem um pouquinho da sua relação com a UF, qual a carreira, enfim. Começando pela Luelane. Você está sem microfone, eu acho. Bom, boa noite, todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o privilégio de participar dessa sessão. Realmente emocionante rever um filme que eu fiz tanto tempo atrás e que eu não vi há décadas. Agradecer a Lívia pelo empenho em conseguir uma cópia digital, né, do filme. Eu achei que eu não ia conseguir, realmente foi. Muito obrigada, Lívia. Obrigada pela alegria também de selecionar um filme e a alegria de rever também colegas aqui, conhecer outros, conhecer filmes que eu não conhecia, rever filmes que eu conhecia. Enfim, encontrar a UF é sempre
uma alegria, e fazer parte da história da UF é um motivo de orgulho. E também queria, assim, antes de tudo, ficar solidária ao Eduardo, e, enfim, coloco todas as palavras dele, e também em relação ao UF, que é o nosso ponto de referência, né? Eu estudei na UF numa época bem diferente da época atual. Faço um curso, né? Curso de cinema, era, assim, lutava para não ser extinto na época, né? Eu entrei em 76. Né? Então, era um curso que não tinha equipamento, era reconhecido, poucos professores, porque a maioria estava afastada, estávamos ainda numa ditadura. Então, era um curso que foi marcado pela luta dos alunos para não acabar com o curso, para equipar o curso, para reconhecer. Então, e, é, e a gente, assim, eu e várias pessoas da minha época, né, faziam aquele curso tão precário, uma vantagem enorme de dar ao mundo e de reinventar o cinema. Né? Não fizemos nenhuma coisa nem outra. Nesse ponto, fomos derrotados. Mas tivemos um grande encontro com o cinema e com a vida, na verdade. Né? A UF, assim, para uma mudança de paradigma, acho que para mim e para várias pessoas que frequentaram o curso, né, na época. Eu fiz. Eu saí da UF em 81. Eu acho até que esse filme foi rodado em 80, se não me falha a memória. Trabalhei, eu queria ser fotógrafo, né? Comecei fazendo assistência de câmera, profissionalmente, lá fora, fazendo estágio. E aos poucos fui descobrindo a moviola, fui fazendo assistência de estágio, contando cursos, documentários, e claro que tive o super privilégio de trabalhar com o Nelson, né? Realmente, então, eu tive muita sorte, fazer cinema, trabalhar com o Nelson, ficar um pouco assim, entre assistência de direção e montagem, sempre fazendo esse trânsito de uma função e outra. E até dirigir os filmes. Mas a UF, para mim, assim, é um ponto de partida. E eu me identifico muito assim, com a UF até hoje, assim, se fosse a minha casa. E fico muito feliz assim, de participar dessa sessão e agradeço muito. Legal, Lilane. Luiz, quiser se apresentar também? Boa noite. Ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite. Uhum, sim. Bom, eu sou o Luiz. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar a exibição, né? Então a gente falando, na conversa, né? Um fez letras e depois veio fazer cinema, outro estava fazendo economia e depois foi fazer cinema. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro, nascido em Belo Horizonte, vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer um vestibular para cinema. Naquela época era o vestibular, como chama? Esqueci o nome. Era o integrado da Fundação, esqueci o nome da Fundação. Eu lembro que eu fiz o vestibular na UERJ e a gente tinha que marcar uma cartela, furar, né, tirar um pedacinho de papel para o computador ler depois, né, calcular os seus pontos. Só para dizer que eu vim aqui em 83 para fazer cinema, fui fazer cinema na UF, passei para a UF e fiz. Em 88 estava saindo. E desde lá, e foi na UF que eu recebi um apelido que nunca mais me largou. A minha origem, né? O pessoal me chama de mineiro, e esse apelido passou para a área profissional. Então eu vivi uma época na UF, uma época muito muito interessante. Claro, as nossas épocas, né, são interessantes para nós, né? Mas foi a época exatamente da abertura democrática, da redemocratização do Brasil, das diretas da Tchá e por aí vai, né? Então era uma
é proibido proibir, né, abaixo da censura, né? Eu lembro, na UF, uma sessão famosa em VHS, uma exibição, quando a gente ouviu falar, a primeira vez que eu ouvi falar de desobediência civil, Je vous salue Marie, porque o filme do Godard tinha sido proibido, e a gente fez uma exibição pirata na sala dos professores lá. E a UF é muito importante também porque, assim como a Lulu, né, além, é claro, de todo o convívio, de toda a questão de conhecimento que a gente trava na universidade, foi realmente a porta de entrada no mundo profissional. Né? A partir da UF, a partir do que a gente aprendeu na UF, a partir do convívio com os professores que foram chamando para os primeiros estágios, para as primeiras participações, é que a gente começou a trabalhar aí nesse cinema, nesse meio que parece uma montanha-russa, né, que vive de crises. Estamos agora no buraco, quem sabe isso, a gente espera subir de novo, né? Mas a gente está vivendo nessas crises todas, mas sobrevivendo de cinema também. Isso. Obrigada, Luiz. Acho que o Pablo deu uma caída. Eu vou falar para o Luciano seguir, daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Desculpa, estou vendo todo mundo, mas o meu celular ficou sem bateria, estou carregando. Não, tudo bem, sem problema. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Valeu. Boa noite para todo mundo. Eu sou, como a Laura falou, né, sou montador do Inconfissões, na verdade, co-montador, né, montei junto com o Felipe Fernandes, que também é da UF, né, e a Ana não pôde vir, assim, então estou aqui representando o filme, e queria agradecer também, né, o convite do pessoal do Centro de Artes para o filme ser exibido aqui nessa sessão. Estou muito feliz, assim, né, com esse encontro, assim, de poder assistir os filmes, e, enfim, realmente muito feliz, assim. O Confissões, ele passou já algumas vezes no Cinearte, assim, e aí eu fico também ouvindo essas histórias, né, do pessoal falando da relação com a UF, né, e eu fico, né, nesse momento que a gente está nessas sessões online, com saudade do Cinearte, assim, né, porque eu entrei na UF em 2012, e quando eu entrei, o Cinearte estava fechado, né, não estava funcionando, estava em obras, e aí quando ele abriu, assim, parece que foi, eu lembro muito, assim, né, da minha turma, ou das pessoas, né, dessa minha época, assim, eu entrei em 2012 e me formei em 2015, de um novo gás, assim, né, da gente indo para o Cinearte, e então, para mim também, eu lembro muito dessa abertura do Cinearte como um marco, assim, né, mas é isso, assim, eu me formei, né, e é isso, ao longo da graduação na UF, eu, na verdade, trabalhava muito nos curtas dos amigos e colegas, no departamento de arte, assim, fazendo direção de arte, produção de arte, assistente de arte. E aí, depois que eu saí da UF, que eu comecei a me embrenhar, assim, pelos caminhos da montagem, e o Inconfissões foi um dos primeiros filmes que eu montei, assim, e, enfim, sempre gosto muito de revê-lo e, enfim, conversar sobre ele. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Passar aqui. Mas acho que o Pablo voltou, se quiser se apresentar, Pablo. Me escutam? Me escutam? Sim, sim. Boa tarde, tudo bem? Eu, primeiro que nada, peço desculpas porque eu já meio que esqueci o meu português, então de repente não entendem o que eu falo. Depois, eu estou na Argentina, estou morando aqui na Argentina faz muitos anos. Terminei a faculdade no Brasil e voltei para aqui. Realmente esta reunião para mim foi muito emocionante, porque me faz lembrar todos os bons tempos que eu morei no Brasil. Foi umas etapas mais bonitas da minha vida.
A UF foi muito gostoso de passar como meu filme. Foi muito gostoso mesmo. E nada, depois eu falei com a Lívia, que me convidou, que depois eu deixei. Caiu todo mundo? Ou não? Não, estamos te ouvindo. Bom, depois eu me dediquei a outra coisa, tem uma importadora de móveis da Ásia, então me afastei muito do cinema, mas basicamente o tempo que eu vivi lá foi muito bom. E obrigado por esta convocatória de mostrar os filmes, e obrigado também por ter escolhido o meu como representante da década do 90. Obrigadão. Valeu. Então, para começar, eu acho que eu queria saber mais um pouco sobre a produção, assim, dos filmes, principalmente considerando esses mais antigos, né, da Luelane, e o Niterói em Foco, porque eu fico curiosa que a gente lida sempre com uma certa precariedade, assim, no sentido de ser universitário e tal, e toda a nossa, enfim, nossa falta de dinheiro e falta às vezes, de estrutura e tal. Eu queria saber como era isso na época de vocês, assim, acho que seria interessante pensar nisso. Quem quiser pode começar, não precisa seguir ordem, não. Bom, vou começar só porque eu acho que a minha é mais drástica. A precariedade atravessa as gerações. Olha, a gente filmava, somos na época da película, né? A gente filmava normalmente com filme vencido, ponta de filme cedida de produtoras, câmera. A gente tinha uma câmera de corda. A corda durava, acho que 30 segundos. Então, você fazia planos de até 25 segundos para dar certo, né? E som direto, o filme para cinema, era um luxo, era uma super produção na época, porque tinha som direto, gente. Som direto era o máximo. E teve uma coisa incrível na época, que foi a construção do cenário, né? Aquela delegacia é um cenário levantado ali atrás do IACS, onde era um nave antigamente ali, né? Virou, já mudaram, fizeram prédio, enfim. Mas na minha época era um nave. E ali foi incrível. O pessoal fez um cenário de delegacia, com as grades ali de cabo de vassoura, com apoio de do comércio, que cedeu tinta. Foi um trabalho incrível essa questão ali do cenário para fazer o filme, né? Era realmente uma super produção. Normalmente se filmava no fim de semana, quando a gente alugava câmera, a gente tinha uma tática de filmar fim de semana, porque você alugava na sexta-feira e só devolvia na segunda, porque não tinha como devolver no sábado. Então você pagava uma diária e filmava sexta, sábado, domingo, se virava e devolvia na segunda. O filme para cinema, eu acho que a câmera foi da Embrafilme, se não me falha a memória, porque já era um filme que tinha um apoio da UF oficial. Assim, de repente tinha uma verba para fazer um curta, 2 curtas, aí apresentamos roteiros, quem vai filmar, quem não vai filmar, e o meu foi um dos roteiros selecionados. Então é um filme que já tinha uma infra oficial ali, que era uma equipe da câmera da Embrafilme, um negativo que não estava vencido. Mas, em geral, os alunos, a gente, na época, filmava, era meio um jeito clandestino de fazer cinema, era cinema de guerrilha, né? De vencida, a câmera que dava, a gente costumava, às vezes, revelar no laboratório da TV Tupi, de madrugada, que havia um funcionário da UF, o saudoso Afonso, que era um técnico responsável pelo laboratório de fotografia. O Afonso, ele era funcionário da TV Tupi, tinha montado o laboratório de processamento da TV Tupi, e todo o jornalismo era feito em 16 milímetros. Então, ocorreu a gente revelar na TV Tupi, filmes, montar negativo da TV Tupi, transcrever o som magnético na TVE de madrugada. Então, era um sujeito, assim, guerreiro de fazer filme.
E em relação à produção, eu também lembro que foi isso. Assim, a gente teve uma coisa oficial, né, com alguma estrutura, e uma coisa coletiva mesmo, assim, as pessoas colaborarem, imagina. Você vê, eu vejo o filme, eu fico emocionada porque eu fico revendo pessoas que eu não vejo há muito tempo, e todo aquele elenco do filme é de alunos, de colegas, professores. Então, era assim, um trabalho coletivo mesmo. Vamos lá, vamos fazer. Pensaram, assim, que eu me lembro, assim, eu acho que marcou o filme do cinema foi a questão da construção da cenografia. E, para mim, trabalhar com som direto é luxo. Mas mais alguém quer falar? A gente, assim, já desse momento do cinema digital, que nem a Laura falou, a gente está sempre na precariedade, né? Que nem também desculpa, Luelane, eu tô sem óculos aí, eu cheguei perto do seu nome, assim, também falou com essa precariedade que... Só um parênteses. Assim como mineiro, eu ganhei na faculdade um apelido que é Lulu, que realmente é como eu assino até hoje e como me conhece. Então pode falar Lulu, porque esse apelido eu ganhei na faculdade. É massa. Não, como você também falou, né, que essa precariedade também atravessa gerações, assim. E aí, só que aí parece que é um outro, né, atravessa gerações, mas é um outro também lugar, assim, né, que a gente, né, Laura, também, tipo, ouve as histórias, né, você falando desse luxo do som direto, assim, né, enfim, e aí no caso do Inconfissões, foi talvez o filme que a gente fez, assim, é o filme de TCC da Ana, né, ela se formou com esse filme, e aí, nesse sentido, talvez seja um dos filmes que a gente fez na UF, assim, mais tranquilo, de certa forma, porque primeiro a gente ganhou esse edital, né, que é um edital que ainda rola, eu acho, assim, já tem algumas edições, que é o Elipse, que é esse edital do estado do Rio, que é destinado para curtas-metragens universitárias, assim. E é um dinheiro, assim, pouco, né, assim, acho que são 12 mil reais, mas no caso do nosso filme, por exemplo, era um filme com uma equipe pequena e um filme de arquivo, né? E então a gente fez com muita tranquilidade, assim, com esse dinheiro, né? Fazendo um filme que foi basicamente um filme de montagem. Mas esse edital é muito legal, assim, também vale a pena falar sobre ele, porque, né? Eu vejo que na verdade, ele começa esse edital, o Elipse, quando eu já não estou na UF, assim, mas eu vejo de amigos que ainda estão na UF, assim, né? Como que também é um edital que deu um outro gás também, né, das pessoas. Muitos filmes da UF sendo produzidos também com esse dinheiro do Elipse, assim. Então, enfim, achei que valia a pena falar sobre esse edital. Eu acho que é sempre bom mencionar a política pública, né, quando ela funciona. Eu acho que o Elipse não... É isso, às vezes parece pouco dinheiro do filme, né, então, assim, no geral, é um dinheiro que dá, mas depende muito do tipo do filme, depende muito enfim, Sim, acho que num filme como Confissões é mais tranquilo por conta né, da questão de ser um filme de montagem e tal, mas eu acho que realmente envolve a comunidade toda, assim, todo mundo acaba trabalhando de uma forma ou de outra num filme do Elipse, e é importante manter, né, esse tipo de coisa. Com certeza. E tem aquela sessão que eles fazem depois, quando os filmes estão prontos, né, eles fazem uma sessão no Odeon que exibe todos os filmes e as pessoas também se reúnem, então também é legal. Sim, sim. Luiz, quer falar um pouco? Eu fiquei muito curiosa da produção do Niterói em Foco, assim, porque é uma vibe meio Glauber, assim, meio vambora pra rua fazer. Não, é isso. Não vamos embora pra rua fazer, não. Tá tudo roteirizado. A vibe. Imaginei. Tudo roteirizado, tudo marcado, mano. Uma equipe que se revezava, porque um produzia o episódio do outro, o outro fotografava o episódio do terceiro e por aí vai. A gente se revezou nas funções e nos episódios. É uma superprodução. Mas eu fico pensando no depoimento da Lulu, porque
a gente depois se conheceu e trabalhou muito juntos e fomos muito presentes, não apenas no trabalho, mas em mesas de botequim, ou em praças e encontros e muitas coisas, né? A gente tem uma vida profissional de amizade muito ativa. Agora, nem tanto, mas com a Covid, quem é que tem, né? Mas eu praticamente, né, a gente... A Lulu disse que saiu 81, 80, 81, eu pensava que eu tinha pego o finalzinho ali da Lulu, eu entrando, ela saindo, a gente se esbarrando, mas não, então a gente não se esbarrou, porque eu entrei em 83, mas é praticamente uma continuação dessa história do curso de cinema, e que é interessante, porque a gente fazia vestibular para comunicação, e aí você dividia entre cinema, publicidade e jornalismo. 20, na minha época, foram 20 alunos para cada, então eram 60, eu acho. Ou eram 20? Não interessa. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí, os 2 primeiros anos eram um momento em comum, era o ciclo básico, né? Onde você aprendia as matérias teóricas da comunicação. No meu primeiro semestre, eu quase resolvi voltar para Belo Horizonte, que eu fiquei muito chateado, porque eu não estava aprendendo cinema, estava aprendendo, como é que chama? Epistemologia. Primeira vez que eu vi essa palavra, epistemologia, eu ainda nem sei o que quer dizer. Mas foi legal, né? Aprendemos algumas coisas. Mas eu consegui segurar, e 2 anos depois, 83, 84, em 85 eu entro realmente na área específica, cinema. Fui fazer cinema. Comecei a trabalhar nos filmes dos outros, como assistente de produção, né? Essas questões todas, né? Mas eu pensava, mas o momento ali do curso de cinema, ele era completamente diferente disso que a Lulu falou. Claro, com seus problemas. Sempre, né? Orçamento para a educação nunca foi. Mas a gente tinha... Eu encontrei, a minha turma, encontramos um parque de equipamentos muito bom. A gente tinha nem sei se esses equipamentos ainda existem, porque eles não usados, né? Mas a gente tinha uma moviola 16mm de uma pista só de som, que era uma moviola para televisão, né? Porque para cinema você tem que ter pelo menos 2 pistas para editar o som, né? A televisão não precisava disso, mas era uma moviola, uma Steinbeck alemã, né? A gente tinha 2 câmeras, uma meio encostada, mas que funcionava, que a gente até usou, eu utilizei numa segunda unidade no Niterói em Foco, que era uma Bolex, mas que era muito complicada de armar, de colocar o filme, e uma Arriflex 16mm, limpada, né? Então você podia fazer som direto, né? E o som direto, a gente tinha um Nagra, um gravador de som direto. Eu acho que esse Nagra usou, né? Nagra 2, não sei. Não? Então a gente tinha um equipamento. Não peguei equipamento, não. E tinha luz. Então a gente não precisou alugar equipamento, a gente tinha tudo lá. Né? Tinha tudo dentro das limitações, mas tinha um belo equipamento para filmar, e a gente filmou. E o nosso orçamento era mínimo, né? Tudo foi cedido pela boa vontade das pessoas e a gente, com o orçamento saído, os custos extras saídos do próprio bolso. A UF nos dava transporte, Kombi, a UF nos dava comida, quentinhas, vindo do bandejão. Não tinha bandejão, mas vinha no sistema de... A gente ia pegar, com a Kombi da UF, ia pegar as quentinhas do dia, né? Às vezes tinha dobradinha, mas tudo bem. Eu conheci dobradinha almoçando na quentinha da UF, né? Nas filmagens. Gostei. A gente tinha verba.
A gente tinha uma estrutura. Esse filme ele foi feito a partir de 2 matérias. Quando a gente está encerrando, um semestre antes de encerrar, na UF a gente tinha a possibilidade de fazer 2 filmes 16mm. O primeiro era esse, das matérias de direção de atores, cujo professor, meu professor da minha turma, foi, e durante muito tempo, muitas turmas, foi o José Marinho, e a outra matéria, que era direção de produção. Direção de produção, foi cujo professor, na época, o meu professor da minha turma foi o Breno Cooper. Essas 2 matérias se uniam e a turma que fazia as 2 matérias, tinha que fazer simultaneamente, concomitantemente, decidia o roteiro e tal, e saía para fazer. As matérias se desenvolviam ao redor do projeto selecionado. Eu lembro uma vez, um semestre ou 2 semestres, 3 semestres antes, quem é que fez Arquivos Impossíveis. Eu fui assistente de produção do Arquivos Impossíveis, uma outra turma, a turma do Favila, a turma do Patati, tal, e aí isso era bom, porque a gente pegava carona. A aula do Marinho, direção de atores, então, foi em torno do tema do cinema marginal brasileiro, o cinema old grude. E o Marinho usava o Cineart UF. Naquela época a gente falava com nome e sobrenome, Cineart UF, né? O Marinho usava o Cineart UF para passar os filmes relacionados ao tema da matéria. No semestre anterior foi o Arquivos Impossíveis. E nós, que não fazíamos a matéria, 1 ou 2 semestres, nós que não fazíamos a matéria, a gente ia lá toda sexta-feira para assistir os filmes do underground brasileiro. Então, foi lá que a gente viu projetado em película Bandido da Luz Vermelha, aquela do Brestani, que tem aquele plano de sequência no final que eu esqueci o nome, a estrada que vai embora, né? A Viagem ao Fim do Mundo, e muitos outros filmes, A Margem. A gente viu toda semana o Marinho passava um filme para a gente assistia no Cineart UF. O Cineart UF, mais uma coisa que eu lembrei, ele tinha, antes da reforma, antes dele ser demolido para ser reconstruído, na nossa época, não sei se a Lulu conviveu com isso, tinha sempre um telefone fantasma que tocava no meio da sessão. E aí ele ficava tocando e ninguém atendia. Aí eram minutos do telefone tocando, vindo não sei de onde, mas isso você vai falar das pessoas que frequentavam o Cineart UF nessa época, todos vão falar do telefone, desse maldito telefone fantasma, que ele sumiu, né? Foi exorcizado quando derrubaram o cinema, ele foi junto, né? Mas, voltando à produção do filme, a gente fez sempre em função da boa vontade das pessoas, das locações, os atores, todo mundo, a maioria dos atores são alunos também que participavam do filme, mas todo mundo participou de boa vontade, né? E o nosso orçamento, por conta disso, foi mínimo, né? Eu acho que eu estou falando demais, depois, qualquer coisa, a gente volta com tudo. Não, tranquilo. Só queria dizer que você mencionou os equipamentos, a gente tem eles preservados, né? Óbvio, não está mais em utilização, mas a gente tem eles no Lupa, no nosso acervo. A gente tem um acervo de equipamentos, está até no site, tem foto e tudo. Sei qual é esse Nagra, inclusive acho que esse Nagra estava em exposição ano passado, que a gente fez não sei se foi esse, mas... Esse Nagra, alguns anos depois, ele foi roubado. Olha! Um amigo meu, de outra turma, de outra geração, ele bom saber. deixou o Nagra no carro e alguém pegou esse Nagra aí. Então era outro Nagra, mas enfim, foi um Nagra que estava em exposição, que a gente fez uma exposição dos equipamentos, tem câmera, enfim. Pode ser um Stellavox, que também tinha um gravadorzinho menor que Stellavox. Tem também, tem. Mas eu acho que teve outros Nagras na história da UF. Eles compraram um, né, para substituir e tal. Acho que foi isso. Aqui, a Lívia me mandou uma pergunta aqui para o Pablo. Você pode contar mais um pouco sobre o filme, como foi feito, qual o contexto, e como foi o processo de montagem?
e falou que a montagem do Gostosa é primorosa. Pablo, se quiser falar mais um pouquinho. Bom, boa tarde de novo. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Entenderam o que eu falei antes ou não entenderam nada? Sim, sim. Que bom, que bom. Bom, a gente realmente foi diferente, porque foi fácil. Naquela época, Obrigado, Luiz, porque você me trouxe um montão de lembranças. O Nagra, a gente trabalhou com a mesma coisa, a mesma Reflex 16, tudo mesmo. Você me levou assim no passado. Muito engraçado. Muito bom. Mas, além de tudo isso que a UF tinha, a gente teve a sorte que veio um cara polaco da Alemanha, do Instituto Goethe, que ele trouxe como um projeto de extensão do Instituto Goethe para o Brasil, para fazer 10 filmes. E os alemães, são tão fundamentalistas que ele trouxe até uma luva para a gente editar e não sujar o filme. Trouxe tudo que a gente precisava, tudo. Tudo, e como também eram 10 filmes, todo mundo soube que eu estava produzindo muitos filmes, teve muita divulgação no Rio nessa época, assim, pequena, claramente, né? Mas isso também ajudou muito a gente. E também fazer, de repente, 10 filmes juntos, todos os que estudávamos cinema, todos fizemos nossa turminha e cada um fez o seu filme. Eu realmente, o Gostosa, fiz com muito prazer. Eu sempre gostei muito de mulheres e naquela época estava com essa juventude maravilhosa, e no Rio de Janeiro, eu sou argentino, nasci na Argentina, chegar no Brasil foi como, uau, que bom, e passei muito bem. E foi como uma alegoria de tudo isso, o filme. Gostei muito. Estou aqui com a minha filha, coitada dela, que tem que ouvir estas coisas. Nada, todo o processo do filme foi muito legal, foi fácil em todo sentido. Desde que o Instituto Goethe veio e nos ajudou, a UF ajudou um montão, e também o pessoal que participou, todos os atores, Jandir Ferrari, que não sei como será hoje, mas naquela época ele era muito famoso, e também abria todas as portas, porque estava o Jandir, que era amigo de uma amiga minha, e ajudou muito também. Foi tudo muito fluido. Isso. Legal. Tem uma pergunta aqui para o Mineiro também. Sempre fico meio assim, usar essas alcunhas, que eu também sou mineira de Belo Horizonte, então é engraçado ouvir. Ainda bem que não me chamaram de mineira quando eu fui para o Rio. Comentar sobre esse lado meio paródico do Niterói em Foco, um filme leve, repleto de humor, com ótimo texto, lembra aqueles documentários institucionais tipo Jean Manzon e outros. Então, comentar um pouquinho. Posso entrar antes do Luiz responder? Claro. Para adicionar, que eu queria perguntar também se você dirigiu, não sei se eu perdi alguma coisa, você dirigiu algum dos trechos? Só queria entender melhor qual foi, e também se você puder. Obrigado. Sim, foi... Foi numa reunião, a minha memória pode ter, mas eu acho que fui eu que sugeri o tema, né, de fazer um cinejornal. Por quê? E todos concordaram, e cada um fez a sua criação. Porque você tinha a possibilidade de fazer um curta-metragem, na verdade era um curta-metragem de episódios, em que todos os participantes da turma, aí já era é isso mesmo, em que todos os participantes da turma tivessem a oportunidade de participar e participar em vários departamentos, né? Então você escrevia o roteiro, eu escrevi 2 roteiros, o do meu episódio, que é o futebol de praia, né? E escrevi um outro
junto com o Gustavo Cascon, que não está, infelizmente não está aqui, hoje ele estaria, né? E que foi o Maníaco de Caraí, né? O Gustavo, ele escreveu e dirigiu o Poesia na Pastelaria. O Maníaco de Caraí foi dirigido pelo Marcos Lima e pelo Gelson Santana. E tem A Volta da Atriz, que é um episódio escrito e dirigido pelo Paulo André Lima, e o Sequestro das Barcas, que foi escrito e dirigido o episódio foi escrito e dirigido pelo Renato Schwartz, amigo nosso, grande amigo nosso que já não está aqui, mas que no processo de filmagem, né, do episódio, ele não conseguiu completá-lo. Então, o que a gente fez? A gente adaptou, eu e o Gustavo, a gente adaptou o que tinha sido filmado para um trailer para o próximo episódio. Isso seria mais um episódio, no próximo episódio, né? Então, a gente adaptou, que criou a situação da morte do cameraman, e por aí vai, né? E fechamos o filme, né? Eu ia responder alguma outra coisa e agora eu esqueci, que era o teor da pergunta. Não, então, é porque a pergunta é em relação ao tom paródico do filme. Sim, tom paródico. Sim, Uhum. Exatamente. Primeiro, eu preciso lembrar que naquela época, e durante toda a década, você vê Garrincha, Alegria do Povo, filme da década de 60, ele é um filme que gerou, que criou uma linguagem de gravação, de filmagem de futebol, que foi usado depois pelo antigo Canal 100, que era um cinejornal. Então, da década de 60 até a nossa década de 80, 90, né, você tinha, antes dos filmes, o que eram chamados de cinejornais. Você tinha o Canal 100 e você tinha Atualidades Atlântida. Atualidades Atlântida, produzido pela rede distribuidor da Luiz Severino Ribeiro. Então, era o cinejornal que passava nos cinemas do Severino Ribeiro. E era produzido, era uma produção, não direi caseira, porque aquilo ali é uma companhia, né? Mas produzido por eles. Então, essa questão da poesia na pastelaria é porque todo cinejornal tinha todo cinejornal da Atlântida tinha um momento lírico, porque a filha do Severino Ribeiro era uma poetisa. Então, os poemas dela eram narrados. Então, aquela situação que na nossa época a gente chamava de audiovisual, porque audiovisual agora é a indústria da imagem e do som. Mas naquela época, audiovisual eram slides com uma fita cassete passando e o que se falava se mostrava. Então, a flor nascendo em botão, aí tinha um close de uma flor bonita. A criança sorrindo, aí tinha uma criança sorrindo. Então, a nossa paródia, na verdade, né, alguém me perguntou isso há anos atrás, eu não consegui responder, só respondi depois, para mim mesmo, porque a pessoa já não estava lá. A nossa paródia é uma paródia, mas porque o cinejornal já era autoparódico. É claro que o futebol, o futebol, até mesmo no cinejornal da Atlântida, porque o futebol, a cobertura do futebol, ele ficou famoso no Canal 100, pelos câmeras do Canal 100, porque o Canal 100 começou, mas a Atlântida também tinha a sua equipe de filmagem e fazia o futebol, que eram os jogos do fim de semana. Eles corriam, filmavam no domingo, iam para o laboratório revelar o negativo, corriam para montar e para fazer a Copa, para lançar esse cinejornal. Eu não sei qual era o dia, né? Eu era só espectador na época. Mas era para ser na terça-feira, na quarta-feira, e passar no fim de semana. Você via no cinema, né, com imagens exclusivas que não eram da televisão, de videotape, aquela câmera o detalhe do drible, o detalhe da bola. Você via no cinema o jogo da semana, né?
Então você tinha essa autoparódia do momento livre e você tinha matérias de cunho, como é que a gente chama, pode dizer, institucional, né? Puxando o saco do governo, como o Brasil, esse é um país que vai para frente, essas coisas todas, que estava acabando, porque, como eu disse, eu entrei em 83 em pleno momento de democratização. Mas é claro que a linguagem oficial, ela continua, ela está até hoje, né? E não é no cinema, não é nem no cinema. Essa linguagem, né, está no poder, vamos puxar o saco. Isso estava lá. Então, tudo que a gente fez foi não apenas prestar atenção, porque fazia parte do nosso dia a dia, a gente ia ao cinema e assistia esses cinejornais, foi só pegar essa nossa memória e transformar um pouco, né, porque o próprio cinejornal já era autoparódico, né, e a gente só foi puxar as pontinhas, prestar atenção, puxar as pontinhas e brincar com esse assunto. Legal. Tem também um comentário aqui para o Luciano. Excelente o filme do Edital Elipse, um exemplo do uso de material de arquivo, fotografias e que chama atenção para esse lado da preservação e importância dos filmes caseiros. Eu ia justamente fazer essa pergunta também, como é que foi fazer esse trabalho com o material, né? Porque o material todo familiar, né? E, enfim, a Ana achou isso, assim, levou tudo para montagem? Como é que foi? Vocês tiveram que selecionar coisa ou quis usar boa parte delas? Enfim, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Ah, tá. Não, então, a Ana, uma tia da Ana, que é irmã do Luiz, né? Ela deu para a Ana umas caixas com esses Super 8 e algumas fotografias já reveladas, outras não, assim, também ainda em negativo. E essa tia não sabia da maioria das coisas, era muita coisa, muito mais do que está no filme, assim. Então teve esse primeiro momento desse encontro desse material maior, assim, né? E aí depois, quando a gente começou a trabalhar no filme, né, eu, Felipe Fernandes e a própria Ana Galiza também, nós três juntos ali descobrindo esse material e encontrando o filme, assim, né? Porque a gente começou realmente, a Ana tinha uma ideia de uma estrutura do roteiro, né? Assim, ela sempre soube, eu fico me lembrando assim que é uma coisa que sempre teve no filme desde o começo, essa ideia dela de começar com esse Super 8 específico ali naquele jantar e junto também com essa carta, não, né? Com esse laudo médico. Então, essa é uma das ideias que já estava muito antes até da gente começar, de fato, a montar, mas o resto do filme foi muito mesmo nesse processo de, de montagem, né? De encontrar o filme na montagem, assim, descobrindo o material. E aí, no meio desse processo, a princípio, o filme não ia ser só o trabalho com as imagens e com um trabalho de som, de trilha sonora, de trilha, né, atmosférica, de desenho de som, que foi o Guilherme Farcas que fez, sem nenhum tipo de narração, né? Essa era uma ideia inicial. Mas aí também, no meio desse processo, a gente encontrou, a Ana foi encontrando essas outras coisas, entre elas essas cartas, né? Então o filme foi muito junto, assim, essa coisa né, de ir descobrindo o material, né, e experimentando com o material e encontrando o filme, assim. Então, acho que é um pouco por aí. Aí depois teve todo né, um outro momento que foi de voltar com o filme para família da Ana, né, assim, porque nesse processo também de montagem, a Ana, né, foi conversando com a família dela que ela tinha esse material em mãos e que ela estava construindo esse filme, fazendo esse filme. E aí isso, né, sem querer, criou uma expectativa, né, principalmente nos irmãos e irmãs do Luiz, os tios e tias da Ana, de que seria um filme, né, sobre a obra do Luiz, né, do Luiz artista e né, dessa coisa, né, dessa importância da coisa da obra, né, porque o Luiz ele foi, né, para os Estados Unidos fazer o doutorado dele, aí a tese deles, né, sobre o Bob Wilson é uma tese importante, então, né, o Luiz tem uma importância ali na cena teatral de São Paulo, então tinha essa expectativa da coisa
desse filme, né, dessa importância da obra, assim, né? E aí quando, né, também volta um filme que tá muito mais preocupado com esse lugar da intimidade, né, e com outras coisas, né, do Luiz, não só desse Luiz artista, né, desse Luiz importante, né? Aí foi também né, um outro processo assim, de volta. E eu até queria que a Ana tivesse aqui para ela contar melhor, porque ela que viveu isso, assim, mas foi com algumas tensões, mas também tensões importantes, né, e boas, né, também. Mas não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. É isso aí. Também é isso, sua perspectiva mesmo, como quem estava lá não dirigindo, mas organizando e ajudando na montagem. Tem também uma pergunta para Lulu. O filme começa com uma cartela da censura, né? E, enfim, ficou a dúvida de como funcionava essa questão dos filmes universitários, passava pela censura e tal. Acho que não deu tempo, mas eu ia pegar o certificado para guardar, é uma pérola, eu não quero botar no quadro, o certificado ele é verde amarelo, assim, pequenininho. Essa foi uma lembrança, essa experiência de certificado de censura. Porque a gente teve que tirar, porque o filme passou na Jornada da Bahia, em 82 ou 83. Para ser exibido, tinha que ter o certificado de censura. E o processo de tirar o certificado de censura era coisa assim. O meu acho que não teria passado a censura, hein? Certificado. Era um processo que tinha para fazer o certificado, tirar o certificado, eu que tinha que tirar, não foi a UF que foi tirar, não, fui eu, pessoa física, fui lá na Polícia Federal, Praça Mauá, a gente estava com requerimento, certificado de censura. Então, a gente tinha que promover uma sessão para o censor. A gente tinha que arrumar uma sala e levar o censor para ver o filme. E a sala foi na Embrafilme, ali na Praça da República, funcionava, né? Então, reservamos a sala, agora a gente tinha que levar o sujeito, pegar lá na polícia e levar. Cara, aquela uma raiva que eu tive que pegar, botar num táxi, essa dia de táxi para o censor, e lá na Embrafilme ver o filme. Para mim, isso era uma grande kit total no estudante. Falar, ai, meu Deus, como será que vai dar esse táxi? Será que vai estar engarrafado? Aí chegamos lá, foram duas mulheres, duas censoras, eu nunca me esqueci. Uma delas usava uma roupa muito colada, assim, toda de oncinha. Eu não acreditava que aquela mulher ia assistir meu filme e ia dizer que ia censurar ou não. Eu senti curioso. Aí levaram os duas. Eu botei num táxi, levei lá para lembrar filme, aí passaram a exibir, né, na sala, eu e as duas. Uma ficou lixando a unha o tempo inteiro. Elas não deram uma palavra. Assim, acabou o filme, elas boa tarde, eu falei, também agora vão até para casa. Acabou o táxi, já viram o filme. E a minha surpresa foi quando eu peguei o certificado de 18 anos. Eu falei, nossa, 18 anos. E tinha lá o motivo, né, da censura da linguajar chulo. Motivo, né? Aí tinha que filmar um certificado para botar na frente da cópia. Aí eu fui filmar lá no IACS, já com a câmera nova que tinha chegado. Para não dizer que eu não usei a câmera. E aí, a gente tinha o padrão, porque geralmente quem filmava o certificado era a líder, que era lá no Cine, né? Era o laboratório que eles filmavam lá na. Mas a gente tinha dinheiro, então eu fui lá na UF, peguei um pontinho de negativo para filmar o certificado. Aí eu fiz 3 planos de detalhes, assim, com a Jachula e tal. E eu me lembro que o Marinho estava do lado, né, o professor Marinho falou assim: isso vai dar rolo, você está provocando a censura. Eu falava, Marinho, mas não tem nenhuma lei que diga que eu tenho que filmar em plano aberto. Deixa eu filmar o vídeo que eu quiser. Você está debochando do certificado, isso vai dar problema para o UF. Não vai dar, não. Aí tu tem 3 planinhos para certificado. E, na verdade, foi o único filme que eu tinha certificado de censura, foi por causa dessa Jornada da Bahia que eles exigiram que tivesse o certificado de censura. Então, eu tirei e guardei ele. Pena que não deu tempo de mostrar, achar para mostrar. E é realmente uma. A pérola da na época, gente. É muito bom. não é?
Na época, a gente usava a moviola da Embrafilme, né? Seria o CPAV, o equivalente, né? E eu me lembro que era muito comum a gente ter que sair da moviola e entrar um filme para fazer corte. Então, entrava a lista da censura lá, o papel, e ficava uma pessoa fazendo os cortes, botando fita durex no som ótico para cortar uma palavra, uma fala, entendeu? E a gente ali saía, fulano sentava lá, cortava, tudo aí, a gente cortava. Isso era assim, comum. O tempo inteiro tinha filme sendo censurado. Que isso. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Pablo em relação à visita do alemão do Instituto Goethe na UF. Falar como é que foi essa experiência, assim. Teve outros filmes, né, que eu acho que saiu disso também. Enfim, se você se lembra como foi isso. Lembro, teve, claro, não vi mais. Todos os amigos tinham a Rosane Schwartzman, vocês conhecem? Rosane? Não, sim. Ela fez um filme que eu lembro até hoje, às vezes, desse filme, porque ela tinha como muita conexão com o pessoal, sabia vender muito bem. Então, o filme ela mesma não gostava muito, mas foi o que foi mais publicitado como o mais conhecido filme da UF. Mas ela dizia, não, porque eu tenho muitos amigos. E Rosane foi uma. Teve. Sim, muito mais. Não sei muito mais o que Não, o Marinho que é eterno, né? Porque o Marinho aparece em todos os relatos. Aqui tem há 30 anos Marinho, 20 anos Marinho, 10 anos Marinho. O Marinho era professor de direção de produção, é isso? Ele dava... Direção de atores. Ele é um ator. Direção né? de atores. Ah, tá. Mas quando ele dava... A boca em Terra em Trânsito, né? É um inspetor no Bandido da Luz Vermelha, né? Ele tem alguns papéis bastante marcantes aí ao longo da carreira dele. E eu agora não tenho muito contato. Eu fiz um curta-metragem no Carnaval em 2000 e não sei quanto, mas ainda ele estava lá no Bip Bip, fez uma pontinha, e se aposentou agora, no século XXI, né? Década de 10, a primeira década do século XXI. Então, ele sempre foi muito presente, né, no curso de cinema. Ele está lá desde o início. Ele foi o Nelson que trouxe ele, Lulu, você sabe? Acho que sim. Quando eu entrei, aliás, quando eu entrei, só tinha o Marinho dando aula, Marinho, Sérgio Vilela, o Mar dava aula também, né? O Marinho dava aula era outra grade, né? Chamava... Eu não lembro se era teoria 1, teoria 2, linguagem 1, uma coisa assim. E o Marinho, a gente tinha umas cópias, uns 9, 10 filmes de cinema novo que tinham largado lá no Cinearte. Então o Marinho levava a gente para ver esses filmes de manhã, lá no Cinearte. Era um cinema arrendado, era um cinema comercial, né? Mas de manhã ficava lá para... Então, foi lá que eu vi Terra em Trânsito, Padre Moça, vários filmes. Assim. O Marinho levava e a gente assistia lá, 8 horas da manhã, 9, estava vendo filme lá, cinema novo. De manhã, né, Lu? 9 horas da manhã. 8, às vezes. A aula começava às 8, né? Eu tinha que pegar a barca das 7 para chegar às 8 em ponto. Você também, né, Lu? Era a mesma barca. E quando eu entrei, Mineiro, eram 10 alunos de cinema, 5 da parte da manhã e 5 da parte da noite. Eram 10 vagas de cinema. Quando eu entrei, cinema era só de manhã, todo concentrado de manhã. Só que você tinha as matérias genéricas, gerais, né? Então, o curso de cinema era o único que, praticamente, os alunos tinham que ter dedicação exclusiva, porque tinha de manhã, às vezes tinha uma aula de arte às 4 da tarde, alguma outra
genérica às 7, né, da noite. Tá? Então a gente ficava em Niterói, eu morava no Rio, mas a gente ficava em Niterói. Na verdade, voltava na barca de 10 para as 10. Na verdade, não tinha curso de cinema à noite, não. Tinha, na verdade, não, era 5 vagas para o primeiro semestre, 5 para o segundo, era isso. Não era manhã e noite. Primeiro semestre, era quase que um mergulho, né? Como é que chama esse negócio? Curso de mergulho, não. Não é de mergulho, é outro nome. Mas Imersão? Imersão. Então, a gente não saía. A gente não saía. A Lívia me lembrou aqui que o Marinho estava nas comemorações de 50 anos, 2 anos atrás, no Cinearte UF. Também tem o Tonico, gente. O Tonico foi meu professor. Acho que foi a última turma do Tonico. O Tonico foi aluno. Eu acho que foi da primeira turma, né? Ele aparece, né, no Niterói em Foco. Muito bom. Também João Luiz, eu lembro do João Luiz. Lembram? João Luiz. João Luiz está com a gente até hoje, sim. Tá ainda. Uau, manda um beijo, então. Manda um beijo. Mandem todos um beijo para ele, com certeza está assistindo. O Mineiro achou que eu tinha terminado depois. O que aconteceu é que eu terminei em 80, mas eu continuei fazendo aula lá, porque quando eu estava saindo, o pessoal estava voltando, então o João Luiz estava voltando. Eu acho que eu assisti 2 semestres do João Luiz como ouvinte, eu já tinha terminado o curso. Então, e eu estava terminando o filme também, então eu ficava muito na UF. Talvez por isso eu tenha achado que eu ainda estava fazendo aula. Mistura, né? No final das contas, passam os anos, a gente se transforma em uma única turma, né? Tem isso. Quando eu entrei, já era uma única turma, porque meus semestres eram... Dos 5 que entraram, ficaram 2. No semestre da minha frente, tinha 1 aluno. 2 na frente, tinham 2 alunos. Então, fazia aula todo mundo junto. Exato, mas geracionalmente falando, não apenas o convívio, né? Eu convivi com outras turmas, a turma do Favila, o Plínio, PP, né? Paulão foi meu mentor na entrada do vídeo, trabalhar com as máquinas do Matic, que eram umas máquinas de mesa, você apertava o botão assim, levantar e ejetar fita, e levantava uma bandeja e você tirava tudo. Então, mas geracional mesmo, né? Depois, mais tarde, eu fui conhecer o Flávio Zéter, o Eduardo Nunes, o próprio Eduardo Valente, né? Deixar aqui uma coisa, não falo. A Lulu falou e esqueci de deixar esse abraço, não sei se ele está vendo, mas esse abraço também, né? A TT Matos, né? Então a gente vai o convívio no meio físico termina, mas a gente se reconhece do lado de fora, né? É muito legal isso. Eu tenho o DNA da UF. Gente, eu acho que a gente já está com 1 hora de debate. Queria perguntar para vocês, assim, mais sobre projetos que vocês estão trabalhando agora, né? Como é que está essa vida cinematográfica de vocês? Quem quiser falar aí, pode puxar. Falei que o Inconfissões foi um dos primeiros curtas que eu montei, né? Comontei. E agora eu tô nesse momento, inclusive nessa semana, assim, no processo que eu tô montando também, comontando agora o meu primeiro longa. E tô muito feliz com o Rafael Saar, que inclusive tá assistindo, porque eu vi ele comentando, então maravilhoso. Também um beijo pro Rafa. Tá sendo um processo incrível, assim, e, enfim, também super, isso, assim, super feliz de estar, né, trampando agora nesse longa com o Rafael Sá. É isso. Massa. Qual que é o nome do projeto? Desculpa. Chama Peixe. Sim. Peixe. Sim. E um beijo faz parte um beijo pro Rafael. Faz parte né, enfim, dessa pesquisa do Rafael Saar, que já vem dos curtas dele, com, né, dessa relação de cinema com
a música, com essas figuras da música, né? Na música brasileira. Então, enfim, muito Sim. massa. Logo mais. Logo mais. Estará por aí para todo mundo assistir. Massa. Luiz, Lu, querem comentar? Bom, Lu, se quiser, como sempre. Pode ir na frente. Estou com uma série que é fechada, analisada, filmada, pré-hecatombe, né? Pré-distopia, e que está pronta para ser exibida pelo canal Curta, deve ser exibida no próximo ano, com certeza. Está deixando detalhes de finalização, já está pronta, montada, mixada, cor marcada, né? Agora, pequenos detalhes e pequenos ajustes para ser lançada no ano que vem, que é uma série de 13 episódios chamada Roda de Choro, que é sobre esse gênero, estilo musical, né, brasileiro, carioca e brasileiro, nascido no Rio, mas espalhado pelo Brasil inteiro. Então, tem essa série que vai ser exibida pelo canal Curta, né, espero que vocês vejam. E eu fiz um pequeno experimento para esse último festival, aí, o Festival Cubo. Eu recebi um e-mail, uma publicidade, que ele seria um festival baseado em produções sobre o que nós vivemos hoje, né? Sobre a pandemia, sobre a quarentena, o distanciamento. Então, foi uma brincadeira, porque tudo é brincadeira, né? A gente faz o que gosta, a gente está se divertindo. Então, não é uma brincadeira no sentido pejorativo. Mas foi uma experiência muito legal, porque uma experiência de produção pequena, né? Aí o roteiro tem que ser em cima disso, e dentro das condições da pandemia. Então, eu filmei com a minha própria família. O que a gente está fazendo hoje, que é um encontro virtual, né? E que está disponível, 7 minutos, um curtinha, rápido, né? Ele está disponível no canal do YouTube do canal Cubo, né? Do Festival Cubo. Está lá, se vocês tiverem o interesse e a pachorra de procurar, o filme é Os Mortos Não Compram, né? É um terror em homenagem, pensado, inspirado no grande Rubens Francisco Luchetti, escritor de quadrinhos de Pulp Fiction e roteirista do José Mojica Marins. E no mais, viajando, né? Imaginando. A gente tem esperança enquanto a gente tem ideia. Legal. Aí eu vi o filme do Mineiro, recomendo. Vou procurar para assistir. Já anotei. Os Mortos Não Compram. É um terror macabro. Falou de Então, Zé Mojica, já gostei. Eu no momento, estou terminando uma edição de um filme pandemia, feito todo com fotos da minha janela. Eu tenho mania de fotografar janela, isso há anos. E aí eu falei, vou ver o que acontece com isso. Estou fazendo essa coisa, essa experiência pandemia, né? Com filme todo doméstico, fotos de celular, por enquanto sons pirateados, mas que parecia ser uma coisa brincadeirinha e tal, de repente rolou uma narrativa ali e tá dando um curtir, assim, que para mim está sendo importante agora, assim, de processar tudo que está acontecendo, de exteriorizar algumas coisas. E eu tenho um roteiro de longa pronto e um pela metade. E eu pretendo dar continuidade. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito com oficina para criança, oficina de roteiro.
participei durante muitos anos do projeto chamado Revelando Brasis e também do projeto de animação. Trabalho com animação, criança, adolescente, Revelando Brasis com os municípios do Brasil inteiro. E essa coisa de oficina de roteiro, para mim, é muito prazerosa. Assim, falar de cinema, trocar ideia com pessoas que não são da área, que nem querem, às vezes, se profissionalizar. É uma experiência que eu tenho praticado há anos, que dá muita satisfação. Né? Então, isso é uma das coisas. Se eu conseguir fazer a primeira oficina online de roteiro esse ano, sem saber muito como é que ia ser o resultado, mas foi muito interessante. E eu tenho esses roteiros de longa que eu, assim, acho que a gente está num momento assim, tão complicado. E não sei, pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça, pode ser que leve 5 anos, 10 anos, 2 anos. Não sei como é que o país vai caminhar, né? Acho que é bem complicado e delicado. É isso. Legal. Pablo, sei que você não trabalha mais com cinema, mas se quiser dar suas considerações finais, falar um pouco. Eu justo, quando você perguntou, fiquei pensando, algo que me aconteceu com o cinema depois que eu terminei o curso, voltei, estive trabalhando em cinema um tempo, mas depois comecei a fazer isso que estou fazendo até hoje. Fiquei muitos anos, como quase 20 anos enraivado do fato de eu não conseguir continuar sendo cineasta. Com raiva mesmo, comigo mesmo. Durante muito tempo, se alguém me perguntava qual é o teu desejo, continuar fazendo filmes. E com o tempo, não voltei a fazer filmes, porém, relaxei nesse sentido e tomei como um ensino de o importante agora é o que você está fazendo, fazer com a criatividade que você sempre sonhou para os seus filmes. Isso me deu uma liberdade, uma liberação interna tão forte que agora o que eu estou fazendo funciona muito melhor, porque a raiva que eu tinha era esse desejo de criatividade que nunca consegui voltar não sei como fala, volcá-lo ao cinema. Mas quando eu me perdoei por falhar nesse sentido, e falei, bom, igual a criatividade para mim é uma das coisas mais importantes na vida, então o que você está fazendo faz criativamente como que fosse um filme. E muitas vezes o que eu faço cotidianamente, penso como um roteiro. Penso como, então você vai fazer isso, então a luz tem que ser assim, então os atores que são os que estão fazendo têm que se levar desse jeito, e aí consegui ser mais feliz com isso. Legal, muito bonito isso. Acho que é uma boa para a gente finalizar. Antes de finalizar, só queria, enfim, enfatizar a importância da gente ter esses filmes, né? Ter essas cópias e para puxar um pouco a sardinha para o meu lado, falar da preservação visual, que, enfim, a gente, lá no Lupa, a gente conduz esses projetos relacionados à preservação, e um desses projetos é o da filmografia da UF, né, que a gente tem catalogado lá, enfim, a maior parte dos filmes, é claro que a gente ainda não tem todos, mas a gente tem a maior parte dos filmes catalogados, com dados de direção, enfim, de equipe, de elenco, de tudo. E esse foi um trabalho que a gente está fazendo desde 2019. Eu estou agora, né, como bolsista. O bolsista de antes era o Vinícius Curvelo e o Rafael, que é o nosso coordenador, que é o coordenador do Lupa. Só ressaltar essa importância, né, porque, assim, vê até uma certa dificuldade de achar essas cópias e tudo, e os próprios diretores também. E eu acho que é importante a gente ressaltar que o filme universitário também precisa ser preservado. No mais é isso. Muito agradecer o convite, agradecer ao Cinearte UF, dizer que eu estou com muita saudade. Queria muito voltar para aquele cinema, porque, enfim, foi muito importante para mim e acho que para todo mundo aqui.
É isso. Acho que a Lívia pediu para vocês ficarem na reunião aqui. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Laura. Obrigado a você, Laura. Puxou bem a sardinha para o teu lado. Obrigada a todo mundo.